Bom dia, alunos! Hoje nós vamos falar sobre as ferramentas da qualidade. Nós temos algumas ferramentas que eu vou dar nessa nossa primeira aula e na semana que vem vai ter uma aula de continuidade. Hoje nós vamos ver algumas ferramentas que vocês vão usar muito nas empresas e vocês vão precisar para desenvolver também no exercício ao final desta aula. Fluxograma, folha de verificação, diagrama de Pareto, diagrama de causa e efeito, histograma, gráfico de controle, 5W2H, brainstorm, são algumas do que a gente vai ver hoje. E eu quero que vocês, se tiverem dúvidas, coloquem depois por e-mail ou me mandem pelo... Nós vamos começar pelas ferramentas da qualidade, né? Então, nós vamos estudar o fluxograma, folha de verificação, diagrama de Pareto, diagrama de causa e efeito, histograma, gráfico de dispersão, gráfico de controle, brainstorming e 5W2H. Nós vamos aprender que essas ferramentas da qualidade serão para a nossa aplicação nas empresas, para que nós possamos resolver problemas e também atuar numa fonte de causas, buscar a fonte de causas desses problemas. E por que será que existem esses produtos feitos defeituosos e não defeituosos? Por que eles estão juntos, né? Devido à variação. Sempre que acontece a produção, nós não podemos prever o que vai acontecer na produção. Então, essa variação ocorre em produzir coisas defeituosas e coisas que são de qualidade normal. Quais são esses tipos de variação? Existem as variações da constituição do material, a matéria-prima que veio com a má qualidade, condições dos equipamentos estão sem, vamos dizer, sem condições de materiais ou sem condições de manutenção, paradas muito grandes que façam com que tenham falhas durante a produção. A variação do método do trabalho, alguém que não sabe fazer de maneira correta ou faz de uma maneira que não está escrito num procedimento. A variação do método de inspeção, a inspeção deve ser padronizada, isso tudo deve vir escrito no nosso manual da qualidade. A variação das causas não assinaláveis, causas aleatórias. Teve uma tempestade, teve uma queda de energia, são coisas aleatórias que possam acontecer durante a produção. Isso tudo gera uma variação nos produtos. E aí, o que faz a gente eliminar essas variações? Aí, sempre nós temos que atuar na causa raiz, né, para poder essas variações serem eliminadas e para que isso ocorra o mínimo possível. Lógico que nunca vai ser zero, não existe um local que tenha defeito zero, né, porque senão todos os produtos seriam idênticos, isso aí nem existe. As possíveis variações, né? Como é que a gente faz para eliminar essas possíveis variações? Eliminar todas não existe, né? Como eu falei para vocês, não existe uma produção perfeita que seja com defeito zero, né? Mas a gente pode controlar e a gente pode minimizar cada vez mais para que essas variações não ocorram e a gente consiga fazer com que a produção tenha uma qualidade maior possível. Como vamos controlar, né? A gente vai controlar através das ferramentas que elas proporcionam cada vez mais um desenvolvimento eficaz, as tecnologias que são empregadas. Então, a gente vê aí que fala fortemente, a gente está falando muito da indústria 4.0, que ela já vem com a automação dos processos, onde o homem toca o menos possível no produto. Quanto menos o homem tocar no produto, mais eficaz se torna a sua produção. Então, essas novas tecnologias vêm para melhorar esses processos produtivos. E as ferramentas são os nossos aliados, para que a gente consiga verificar onde é que está a falha no processo, né? Então, aqui está um pouquinho do resumo, né, dessas ferramentas. A folha de verificação é um registro de agrupamento, o histograma, a representação gráfica de números de uma determinada característica. O diagrama de dispersão estabelece a relação ou associação entre os dois fenômenos e parâmetros ou variáveis de um processo estudado. O agrupamento, a estratificação, agrupamento e organização de dados,
Diagrama de causa e efeito, a gente viu lá que é a espinha de peixe. Então, alguns a gente vai conseguir detalhar. Outros a gente não vai conseguir detalhar, mas a gente vai passar também alguns exemplos através de artigo que vocês vão conseguir entender. Gráficos de controle, diagrama de Pareto, que eu detalhei para vocês naquele videozinho que eu fiz de um exemplo, brainstorming, tá? A gente vai falar agora da folha de verificação. A folha de verificação é um registro, né, um formulário, é tipo como se fosse um checklist do que acontece na produção. Esse formulário contém todos os itens que devem ser verificados. Por exemplo, se eu tenho um formulário da produção, do que está acontecendo, quem é o operador, que horas ele entrou, qual foi a parada que teve, qual foi a primeira parada, qual foi o motivo, quanto tempo teve. Essa é uma folha que coleta esses dados da forma mais fácil, rápida e precisa, e que ela seja bem visual e fácil de preenchimento, né? Então, a gente vai ver aqui um exemplo. Quais são as principais finalidades? Facilitar a coleta de dados, ser organizado, né, para que a pessoa que for digitar esses dados, ela também consiga entender o que está escrito lá, né? Então, a gente vê que a automação já entra na folha de verificação, porque hoje em dia, a folha de verificação, ela não está mais manual. Hoje em dia, as fábricas já pegam os relatórios da própria máquina para poder fazer essa coleta de verificação. Evitar os erros na coleta de dados, né? E as etapas. O planejamento da coleta de dados deve definir qual é o problema que a gente quer saber. A coleta de dados deve ter a maior fidelidade possível da hora que começou e da hora que terminou aquela parada. E a análise dos dados deve obedecer às características, observar a ordem temporal da coleta, a leitura que deve ser pessoal ou capacitado, né? Deve ser primeiro o pessoal que seja capacitado para poder analisar esses dados que estão acontecendo. Aqui tem um exemplo, né, dessa coleta de dados, as informações, como eu falei para vocês, de medição, a data da coleta, o operador, a seção, o corte, a peça que ele estava fazendo, então tem que especificar direitinho essa peça. A coleta de dados geralmente tem informando um croquis daquela peça que a gente está realizando, que a gente está construindo. Vamos dizer assim, se eu sou um operador, eu estou fazendo esse croquis aqui, que é uma caixa, eu vou dizer aonde que está o defeito. Por exemplo, o defeito 1 está aqui nessa partezinha inicial. Então, foi uma trinca, aí o valor de tanto, 54, e a unidade em milímetro, né? Então, eu vou dizer o que foi que aconteceu nessa trinca, né? Que é o motivo dela ter acontecido. Já no exemplo 2, ele diz aqui a ocorrência, falta de pessoal. Por que vamos dizer parou a máquina? Então, a falta de pessoal aconteceu no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, até o dia 9. Então, tiveram 9 problemas no total aqui de falta de pessoal. Falta de produto, falta de planejamento. Então, a folha de verificação, vocês devem montar de acordo com o que a empresa, vamos dizer assim, preza e o que ela busca saber através dessa folha de verificação. Bom, o 2, a gente vai para o histograma, é a representação gráfica do número de vezes que acontece uma determinada característica ou fenômeno. É uma distribuição de frequência no processo estudado. Isso aqui a gente estuda muito em estatística. Eu acredito que muitos de vocês não tiveram essa disciplina, ou os que tiveram, estatística deve ter sido em algum curso técnico, uma coisa assim. Mas eu vou tentar explicar para vocês o histograma da melhor forma possível. Ele vai indicar a frequência que ocorre um determinado valor ou grupo de valores de uma determinada variável. Esses grupos de valores correspondem a dados recolhidos ao longo de qualquer processo. Os passos de elaboração. Vocês vão coletar os dados, ordenar os valores em escala crescente, né, do menor para o maior, calcular a amplitude total da amostra, que é subtrair o menor valor coletado, que é o x mínimo, do maior valor encontrado, que é o x máximo, né? Então, vocês vão ter que fazer essa subtração. Definir o número de classes da sua amplitude, determinar a frequência absoluta ou relativa de cada valor ou classe e desenhar esse histograma. Aqui, o exemplo do histograma que eu desenhei. E aí vocês vão ver como fazer, né, no outro slide. Quais são os dados que serão analisados, né? O que você dispõe dessas informações sobre esse processo produtivo? Vão determinar o alcance. Ele é definido como a subtração entre o valor maior e o menor entre os dados captados. O passo 3, quantas classes vamos considerar? Essas classes é o K.
E esse número de classes é o primeiro a ser considerado na tabela guia. Algumas referências sugerem 4 classes, menos de 50 dados. Então, tem uma tabela que define que esse K é determinado. Para mais de 100 dados, eles colocam 7 classes, né? Então, já é uma coisa padronizada. A opção seguinte é obter a raiz quadrada da quantidade dos dados, né? Então, a gente usa a fórmula do K, é a raiz do número de dados. Ou seja, nessa questão que eu vou passar para vocês, né? O K deu esse 1 mais 3,32 log de N. O resultado arredondado, o número de classes, considera-se que o maior número de dados tem mais classes. O passo 4 determina a amplitude da classe ou o número do intervalo, definido com a letra H. Para isso, divida o total entre o número de classes definido no passo 3 e arredonda para o inteiro mais próximo. No passo 5, defina as classes, que já temos o número de intervalo para considerar essa amplitude, e logo teremos o primeiro intervalo ou classe. Por exemplo, se o número for menor que 10, um número menor que nós temos é 10, a sua amplitude de classe é 5. E o primeiro intervalo será de 10 a 15, e o número 15 a 20, e assim sucessivamente. É hora de tabularmos os dados e os intervalos das classes, e vamos agrupar de acordo com o pertencimento de cada classe. Isso fornecerá a sua frequência. O passo 7, vamos construir o histograma. No eixo X são localizados os intervalos de classe, e no eixo Y a frequência, de acordo com a amplitude do intervalo. Essa será a largura da nossa barra. O passo a passo que adotamos até aqui e o intervalos da mesma largura. Trata-se de uma interpretação do histograma. Agora temos que analisar os aspectos como tendência, variabilidade, a forma de distribuição de dados. E aí eu peguei um exemplo aqui para vocês verem. Então, nós temos 50 pessoas que foram entrevistadas, tá? Sobre um determinado assunto qualquer. Então, essas 50 pessoas que foram entrevistadas, vocês vão ver aqui o tempo que elas levaram para serem entrevistadas. Então, o primeiro levou 11 minutos e meio, o outro levou 10 minutos e 26 segundos, né? Então, todos esses tempos são das pessoas que foram entrevistadas, tá bom? Nessa tabela. Aí, já na etapa 2, determine agora o alcance. O maior valor é 15,48. Então, a gente vai ver que a maior pessoa que foi entrevistada foi o 15,48. Tá? Vem aqui na última coluna, na quinta linha, tá? O maior valor, e o menor valor foi 8,58. Então, a menor entrevista foi de 8 minutos. 8,58, que está aqui na segunda coluna, já na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na 8ª linha, tá bom? Então, a gente fez a subtração, tá? Deu 6,9, é o nosso K, tá bom? Esse daí vai ser os nossos intervalos, tá? E aí nós calculamos o número de intervalos. Primeiro, eu vou voltar para o segundo passo. Determinaremos o alcance, que ele é determinado com uma subtração. Esse aí é o nosso alcance, tá bom, gente? Foi 15,48 menos o 8,58, deu 6,9. Então, é o nosso alcance. Na etapa 3, nós vamos calcular o número de intervalos de classe. Faremos com a fórmula de raiz quadrada do número de dados. Então, a raiz quadrada de 50, que deu 7,07. Arredondamos para o número inteiro mais próximo, então vai ser 7, que é o número de intervalos. E a etapa 4, calculamos a amplitude da largura do intervalo. É a divisão do alcance. Então, vai ser a etapa 2, tá? Entre o número de intervalos. Então, vai ser o 6,9 dividido pelo 7. E essa da amplitude deu 0,99. No caso do exemplo, a gente não arredondou. A etapa 5 e a 6, nós definimos as classes, adicionando o menor valor e a largura do intervalo, até que obtenhamos 7 intervalos de classe. Exatamente, ali deveremos estar o maior valor de dados. A seguir, agrupamos
cada valor dentro do intervalo, dito de outro modo, determinamos a frequência. O resultado é o seguinte. Então, os intervalos de classe, tá? Como que a gente definiu? Esse 8,58, tá? Mais o 6,9 deu esse valor. Vamos dizer assim, quantos números tem entre esses valores? Aí a frequência foi 6. Aí eu conferi e coloquei aqui para vocês já definida. Quantos tem entre esse 8,58 e 9,57? Tem o 9,35, tem o 8,78, deu 6 valores, tá bom? E assim por diante, vocês vão definir as frequências, tá bom? Entre 11,54 e 12,52 tiveram 10 frequências entre esses valores. Então, aqui vocês já montaram aqui o intervalo de classes e as frequências. Na etapa 7, nós construímos o histograma, né? Então, nós colocamos no eixo X a classe e no eixo Y os intervalos de classe. A classe é o resultado da soma dos limites superiores e inferiores, e são divididos por 2. Isso não afeta o formato do histograma. E nós fizemos a interpretação. Então, aqui nessa primeira figura do histograma, eu coloquei ele no Excel, tá? Montei aqui o nosso histograma. O nosso histograma sempre vai ter essa aparência, que ele tem uma aparência de uma pirâmide, né? Então, que vamos dizer assim, um dado normal, é uma aparência normal de que nosso histograma está dando certo, né? E aí ele deu mais ou menos isso. Aqui foi arredondado, por isso que apareceu desse jeito. E aí nós podemos analisar o que nesse histograma? Analisarmos o aspecto como tendência, a variabilidade e a forma de distribuição dos dados. Então, a gente conseguiu analisar que ele tem uma aparência normal, né, nosso histograma. Na atividade 3, eu estou passando para vocês um histograma, e aí eu quero que vocês façam como uma tarefa de casa, tá bom? Uma atividade avaliativa. Eu estou dando aqui o tempo, né, em dias, e aí vocês vão construir um histograma para os dados apresentados na tabela. A partir da análise do histograma, você considera que é necessário alterar ou não o procedimento? Então, vocês vão ver a aparência desse histograma, tá? Quais seriam as possíveis alterações? Então, vocês vão sugerir as possíveis alterações, tá bom? Aí vocês vão dar uma pesquisada, tá bom? Para poder saber as aparências do histograma, que elas variam um pouco, tá? Atividade 4, o responsável de uma linha de produção queria saber se a densidade do produto metálico estava de acordo com o esperado. Ele coletou 80 amostras do produto. Faça a representação gráfica desse problema e quantos por cento das amostras estavam com um percentual normal, próximas ao centro. Então, vocês vão fazer essas duas atividades e vão postar no SIGA, que eu já vou deixar aberto lá, para vocês colocarem as duas atividades num único PDF, tá bom? Depois do histograma, nós vamos para o diagrama de dispersão, que é o estabelecimento da relação ou associação entre dois fenômenos ou parâmetros fatores ou variáveis de um processo estudado. O diagrama de dispersão, também conhecido como correlação, trata-se da ferramenta gráfica que permite demonstrar a relação existente entre duas variáveis e quantificar a intensidade em relação a essa. Então, eu gosto muito de dar o exemplo da dispersão como as pessoas que vão coletar os dados para saber sobre a população, o IBGE, né? Então, eles vão na nossa casa e vão coletar informações sobre quantas pessoas foram atingidas pela Covid. E aí eles vão fazer uma relação sobre isso. Quanto mais idosos numa casa, mais pessoas infectadas por Covid. Então, eles vão usar dois tipos de relação para poder saber se tem essa relação ou não. Se eles verem que o diagrama está muito disperso, quer dizer que não teve relação. Se ele estiver formando uma linha crescente, a gente vai ver isso, eles têm relação, né? Então, a gente vai ver através desse diagrama. Então, eles vão identificar os dados, né? Para ver se tem uma correlação, indicar o número de amostras e valores das características
que se quer pesquisar. A representação gráfica dos dados, desenhar e definir os eixos horizontais e verticais, representar a informação num plano. E depois vai ter essa análise desse gráfico. Analisar de acordo com o que tem na nuvem de ponto obtida, né? Então, a gente vai ver essa nuvem para saber se está tudo bem relacionado. A interpretação gráfica, né? A gente vai ver os vários tipos de interpretação. No A, ela está aqui formando uma linha, ela está bem próxima, então tem relação. Essa daqui já dá uma nuvem, e aí a gente pode dizer até que a relação está bem dispersa. No C, ela não tem relação nenhuma. No D, ela está com uma queda, né? Então a relação está caindo. Aqui está uma nuvem quase dispersa, né? E a F não tem relação nenhuma, porque, olha, são as duas e elas nem chegam a se tocar, vamos dizer assim. Tem um exemplo da apostila 5, depois eu vou passar para vocês esse exemplo, tá bom? A estratificação é o agrupamento ou organização de dados de um processo em grupos significativos representativos de segmentos ou estratos de população do processo, tá? E aí, consiste numa técnica em tomar um grupo de dados e torná-los significativos. A partir desta divisão, podem-se desenhar histogramas, diagramas, ou Pareto, ou de cada grupo significativo. Por exemplo, o custo de energia elétrica de uma fábrica nos últimos 12 meses. O objetivo do gerente de qualidade for entender qual a maior fonte de gasto será necessário estratificar que este gasto entre os diferentes setores da empresa ou diferentes turnos de trabalho. Desse modo, sabe-se que o consumo de energia elétrica por setor, produção, estoque administrativo, por turno, manhã, tarde, noite, e a partir daí desenhar um histograma ou gráfico de dispersão ou o Pareto, tá bom? Então, ele vai pegar esses dados para poder saber qual é o tipo de gráfico que ele vai montar, para saber se tem relação isso, né? Ele vai estratificar e determinar qual o tipo de fonte que está fazendo ele gastar mais. O diagrama de causa e efeito, nós vimos lá que geram e sustentam uma degeneração da qualidade ou um determinado problema, né, o efeito do processo produtivo, para saber qual é a causa raiz que está causando aquilo. O diagrama de causa e efeito a gente viu que foi desenvolvido por Ishikawa, em 1943, tem vários nomes, né? Ele usa espinha de peixe, diagrama de 4P ou diagrama de 6M, é uma ferramenta muito utilizada para saber o problema a fundo e saber o que fazer, né, com cada causa possível que está acontecendo. Aí está um exemplo aqui, né, de uma perda, e ele saber qual foi, vamos dizer assim, os problemas em cada área, né, na mão de obra, foi falta de treinamento, na máquina, dispositivo está desgastado, tem que ter uma troca, no método, falta de procedimento, que é falta de padrão, né, na medição, o instrumento está descalibrado, no material, o material é muito duro, não era do jeito que deveria ser especificado, o meio ambiente, a iluminação está deficiente, né? Então, a gente consegue saber o porquê que está acontecendo essa perda por esses tipos de problemas que estão ocasionando. E aí a gente vai atuar em cada um deles. O diagrama de Pareto, a gente viu naquele exemplo lá, que eu falei para vocês. A gente vai ver já no próximo slide que eu pretendo dar o diagrama de Pareto, gráfico de controle e brainstorming, tá? Vai continuar aqui nessa aula, só um minutinho. Eu quero que vocês vejam esses vídeos de fixação, porque eles estão muito bons e eles estão detalhados. Ah, professora, eu tive dúvida no gráfico de dispersão, eu não sei bem montar. Então, nesses vídeos, eles estão detalhados, cada um deles de como vocês montarem. E tem exemplos também nas apostilas que eu estou deixando no Cigar, tá bom? Então, na apostila, vocês vão ver o passo a passo, porque às vezes aqui no slide a gente não consegue passar detalhadamente, eu teria que fazer o cálculo no quadro, tá bom? Então, os exercícios para a próxima aula vai ser o 3 e o 4, tá? 3 e 4. A entrega será no dia 12 do Cigar. Esse slide eu já vou deixar para vocês lá no Cigar.
Agora eu vou ver aqui o outro slide que a gente vai passar, que é a aula de ferramentas parte 2. Tá bom? A aula de ferramentas parte 2 já está aqui. E aí nós vamos ver agora o diagrama de Pareto. Que eu já falei para vocês lá naquela aula. Eu dei um exemplo, né? Que eu mandei para vocês um videozinho. Ele é capaz de classificar os problemas de qualidade em pouco vitais e muito triviais, tá? O diagrama de Pareto é uma ferramenta que a gente usa, o recurso gráfico, para estabelecer a ordenação das causas, tá? Para saber qual é a primeira que eu vou ter que atuar. Então, geralmente, a gente vai atuar aquela que está dando mais prejuízo, tá? Mais prejuízo é aquela que tem o maior quantidade de... o 80-20 que a gente fala, é o que está afetando 80% do nosso gasto, do nosso ganho, do nosso prejuízo. Né? Então, quais são as principais finalidades? Identificar facilmente os problemas de qualidades vitais e determinar os valores, o valor dos problemas de qualidades vitais, tá? O objetivo é compreender a relação da ação e do benefício, ou seja, a priorização da ação que trará o melhor resultado. O diagrama é composto por um gráfico de barras que ordena as frequências das ocorrências em ordem decrescente, tá? E permite a localização de problemas vitais e eliminação de futuras perdas. Então, a aparência do gráfico fica essa, né? A gente sabe que as ocorrências são essas barras, tá? A ocorrência de alguma falha, a ocorrência de algum problema, que eles são diferentes. E o percentual acumulado, que ele está acontecendo até chegar em 100%. Mas como montar esse gráfico, né? Aqui está um exemplo. O João é gerente de qualidade numa empresa alfa. A empresa produz um bem denominado beta. No último mês, muitos clientes reclamaram da qualidade desse produto. João, então, realizou uma pesquisa com 5.000 unidades de produto. Os dados referentes aos defeitos foram coletados na folha de verificação a seguir. Então, ele foi sempre marcando os problemas de trinca, né? Então, ele foi marcando 1, 2, 3, até chegar em 18. De risco, 51. Mancha, 7. Deformação, 102. Porosidade, 25. Então, deram quantos defeitos? 203, tá bom? Esses tipos de defeito. Então, ele foi lá colocando a deformação, deu 102. O total acumulado, 102. O percentual de cada defeito. Aí ele já pegou lá o percentual de cada defeito, 50, né? A porcentagem acumulada, 50,25. O risco, ele foi fazendo e foi somando, né, a porcentagem acumulada até chegar lá nos 100%. Nosso 100%, que seria os 203, as 203 falhas. Tá? Aí no diagrama de Pareto ele foi colocando lá, né, a deformação, o risco, a porosidade, a trinca, a mancha. Tá? Então a gente viu por tipos aqui, né? Então cada coluna dessa por tipo. E a gente viu lá o acumulado, como foi ele acumulando até chegar aos 100%. Viram? E aí dá para a gente ver que a gente tem que atuar na deformação, para que a gente não chegue no maior quantidade de defeitos mais rápido possível. O outro gráfico de controle é a sinalização do comportamento temperamental de variáveis relacionadas à dinâmica de um dado processo. No brainstorming. Tá? No brainstorming, o gráfico de controle eu passei para vocês fazerem. Oi? Você não está aqui no slide do gráfico de controle. Eu vou procurar um material de gráfico de controle e passar para vocês, tá? O brainstorming é aquela geração rápida de ideias. Bom, são pessoas que se reúnem de diferentes áreas para poder sugerir onde atuar nos problemas, tá? Uma dinâmica de grupo, em que as pessoas foram de forma organizada, né, fazem um grande esforço mental para opinar sobre um determinado assunto. O brainstorming é uma técnica utilizada na fase de planejamento, estando embutida na análise do processo e de causas significativas para os problemas apontados dentro dessas causas mais importantes. É aconselhável manter a expressão em inglês, pois a tradução não fornece uma ideia, acho que ele fala-se em tempestade de ideias, né? Que na verdade é realizada como um esforço mental para realizar cooperativamente, né, atacar um problema.
O grupo deve ser formado por pessoas que tenham vivência no assunto, e ele é um excelente mecanismo de educação e treinamento. A sua condução possibilita o envolvimento pleno das pessoas, procurando entender o problema e as suas causas. Os critérios, né? Durante a reunião devem ser tomados alguns cuidados para que os melhores resultados sejam alcançados, nenhum julgamento, ideias devem ser imaginativas, deve-se escrever essas ideias num quadro, nenhum membro deve ser tratado de maneira especial. Quando utilizar, é muito flexível e a aplicação deve ser para empolgar a equipe, torná-la comprometida, e muitas situações devem ser aplicadas no desenvolvimento de novos produtos, né, identificação das características de um produto, na implantação do sistema de qualidade, na listagem das atividades a serem desenvolvidas pela equipe, identificação e resistência de mudanças, e para solucionar problemas, causas prováveis, possíveis soluções. Então, ele vem mesmo como se fosse uma ferramenta para poder todos participarem e as pessoas se sentirem envolvidas naquele processo. Por isso que eles falam que é uma chuva de ideias, uma tempestade de ideias, que não deve ser recriminada nenhuma ideia, não devem ter risadas, não devem ser feitas, vamos dizer assim, chacotas das ideias das pessoas, né? Todas as ideias devem ser descritas no quadro para considerar quais são as mais importantes. Outras ferramentas da qualidade que eu vou falar para vocês é o 5W2H, mapeamento de processo, matriz GOT e os 5 porquês na próxima aula. Como eu já deixei bastante tarefa para vocês fazerem, eu quero que vocês assistam aqueles outros vídeos para vocês tirarem dúvidas sobre o detalhamento dessas outras ferramentas dessa aula que nós tivemos aqui, tá? E aí vocês vão fazer esses trabalhos, tá bom? Que eu passei para vocês.